Havana, de que falaremos hoje em Pedro e Cora? Ai, das minhas idas e vindas com as estrebarias de Alger. As aventuras da Cora tentando limpar, qual um trabalho de Hércules, a sua caixa de e-mail e outros episódios muito interessantes de como usar inteligência artificial hoje. Vem! Doutora Cora, me conte de suas desventuras no mundo da IA. Olha aqui, a primeira desventura foi esbarrar com uma grande dúvida em português, porque eu escrevi uma coluna para amanhã, para hoje, né? No Globo, que eu chamei de As Estrebarias de Alger. E nosso Nelson Vasconcelos me diz, olha aqui, não estou conseguindo encontrar Algers com E, como eu escrevi. E aí eu fui pesquisar e Algers é com I. Ah, é? É. Mas eu acho que no Monteiro Lobato exatamente, é com E. Pois é, foi isso que eu respondi para ele. Eu disse, cara, procurei. O ChatGPT me disse que era Algers, mas o Claude me disse que era Algias, né? E o Gemini também. Então... As pessoas talvez não saibam que a gente está falando de um dos 12 trabalhos de Hércules, Pois né? é, e nós conhecemos isso lendo Monteiro Lobato Pois. há bastante tempo. E o que era o trabalho das estrebarias de Algers? O Algers era um imperador que tinha uma quantidade de cavalos ferocíssimos que se alimentavam de carne humana. Naquela época dos deuses, cavalo era carnívoro, né? Você vê que... Mas isso fazia muito tempo, de lá para cá eles evoluíram e viraram veganos. Mas... as estrebarias estavam horrendas, ninguém conseguia limpar, porque os cavalos Afinal, comiam as pessoas que entravam lá, etc. Bom, então Hércules, que tinha esse trabalho para fazer, teve uma ideia genial. Ele desviou o trajeto de um rio, não era isso? Foi isso mesmo. Desviou o trajeto de um rio e aquele rio lavou as estrebarias de Algers sem que os cavalos mordessem ninguém. Pronto. Isso. É que toda vez que eu olhava para as minhas mailboxes, tanto a do jornal quanto a pessoal, eu pensava nas estrebarias de Algers. É digno de um trabalho de Hércules, é isso? É isso. Você sabe por quê? Porque a minha mailbox do Globo estava com 91, 300, não sei quantos mil itens. Você tem que levar em conta que eu tenho mailbox. Eu já tinha mailbox em 1991, quando eu entrei para o Globo. Depois ela ainda foi migrada para o novo sistema, que foi com o Outlook. E nessa migração... Isso acho que aconteceu em 95, 96, alguma coisa assim. Então, eu já tinha um volume estarrecedor de coisa que foi transferida e, em cima disso, foi se construindo uma estrebaria de Algers. Por quê? Havia uma indisciplina Eu sou extremamente indisciplinado com e-mail também. Mas não estou falando nem da minha disciplina. É assessor de imprensa que, antigamente, quando tinha que mandar carta, ele sabia muito bem o que era, quem entendia do que na redação, e não valia a pena mandar para A, B, C, D, não sei o quê, um negócio que só interessava A. Mas com o e-mail tudo isso mudou. Então, eles simplesmente mandavam absolutamente todos os pré-releases para todos os jornalistas. Então, eu recebi e-mail de economia, de automóvel, de mercado financeiro, de receitas de bolo, da moda carioca, o que você quiser. Isso. Mais uma quantidade de e-mails de leitores, porque a gente não se dá conta, mas esse diálogo com o leitor que a gente tinha na caixa postal, ele foi liquidado pelas redes sociais. Porque antes o e-mail era a única forma que o leitor
encontrava para se comunicar com o colunista. Quando vieram as redes sociais, as pessoas começaram a falar com a gente diretamente nas redes sociais. Então, o que eu percebi agora, remexendo nisso tudo, foi que até um certo momento, quando as redes sociais começam a crescer, eu tenho uns diálogos maravilhosos com os leitores lá. Porque é como se fosse uma caixa de comentário um pouco atrasada de um post que eu fiz. Quer dizer, o jornal seria o post, a crônica seria o post e as cartas dos leitores eram os comentários. E aí você conseguiu fazer essa limpeza das caixas postais com o IA? E aí o negócio é o seguinte, eu não conseguia fazer tudo isso sozinha, por quê? Porque eu nunca tive uma secretária para me ajudar nisso, então eu tinha que escrever, tinha que fazer toda a minha vida e eu não tinha como dar atenção a uma mailbox em que eu recebia 500 mensagens por dia. Acho que é o dilema de qualquer jornalista. Né? Você não consegue. Então, cara, eu tinha assim um desejo secreto, uma pulsão neurótica de que acontecesse uma falha técnica insanável, explodisse a minha mailbox do Globo. Você própria não apagaria, mas se por acaso alguém providenciasse... Se houvesse um terremoto, eu não ficaria chateada. Eu entendi. Nem que eu vou fazer uma fatalidade. I feel your pain. Pois é. No Gmail era a mesma coisa, um pouco menos agressiva, porque nem todos os assessores de imprensa tinham o meu endereço do Gmail. Então, a coisa ali ficou mais complicada por causa de newsletters, de leitores, mas de conta de condomínio, tudo aquilo que a gente recebia em papel e recebe em e-mail, enfim. E falta de tempo, porque quando você tem 2 monstros desses para lidar, você simplesmente não faz nada. E aí apareceram na minha vida Claude e Copilot. E Copilot, eu nunca usei Copilot. Pois é. Bom, o Claude está sendo maravilhoso, nós falamos disso na semana passada. Eu agora passei uma semana, porque você não apaga uma caixa postal com 91 mil itens de um momento para o outro. Justamente você tem que... Claro. Mas eu digo para ele, quais são os itens importantes? O que te parece mais sério aqui? Mandei apagar tudo que não fosse dirigido só para mim. E ele sabe avaliar muito bem também o que pode ser apagado ou não. Mas eu deixei ativada a opção de eu consentir com cada operação. Ele me aparece com o plano e aí eu concordo, porque senão eu vou ter um robô desembestado apagando a minha vida toda. Não quero isso também, né? Então, naturalmente. É uma coisa um pouco demorada, mas estamos quase lá. Quase lá. E achei o Claude utilíssimo para isso. Porém, a minha conta do Outlook, eu acesso, do Globo, eu acesso através do Outlook Web. Que ferramenta péssima! Que porcaria de um servidor de e-mail. Eu entendo. Está acostumado com o Gmail, de fato. Não, olha aqui. Eu entendo as travas corporativas. Ali a minha conta é corporativa, é uma conta do Globo. Se você tem uma conta do Globo muito fragilizada, você tem uma entrada para possíveis hackers, enfim. Então, tem que ter umas barreiras, tem que ter umas coisas de segurança. Mas como é mal feito, como é pouco prático. Você quer apagar todos os e-mails de uma categoria, sei lá, todos os anúncios, sei lá do que, da Fashion Rio, pronto. Então, você seleciona todos os anúncios da Fashion Rio. Mas você não tem, como no Gmail, que é uma coisa clara, a opção de selecionar todos e apagar. Não, você seleciona todos, aí você tem que clicar em qualquer e-mail e, a partir dali, você escolhe apagar. Porque eles estando selecionados, ele entende que é uma tarefa de lote, mas
é tão anti-intuitivo. E você no Outlook da web, você só pode apagar de 75 em 75 mensagens. Eu tenho muita dificuldade de entender a lógica, sabe, de por que a Microsoft não contrata gente boa de interface. Sei lá, tem um pedaço do cérebro da Microsoft que é quebrado. Eles não... Eu não sei o que acontece. Mas olha, eles têm o Copilot no... Que é baseado no GPT, né? Então eu pensei, quem sabe o Copilot me permite fazer coisas que o Claude não possa fazer, porque ele é integrado ao Outlook. A diferença é a seguinte, o Copilot não faz nada. Ele é uma espécie de editor, ele te diz, faça isso. Assim, ele apresenta a solução, mas é você que tem que apertar o botão, é você que tem que selecionar as coisas e tal. Ele não automatiza a coisa como o Claude faz. Mas ele deu algumas boas sugestões. Nessas boas sugestões eu fiquei vendo como essa interface da Microsoft é ruim, como tudo é contraintuitivo, como as coisas são mal resolvidas, como se complica o que é simples no Gmail, enfim. Agora, eu vou te contar uma experiência que eu tive essa semana, que é uma coisa que eu não tinha feito ainda. Eu dou palestras, isso é uma parte importante do meu trabalho. E eu adoraria ser sei lá, um Leandro Carnal que sobe num palco e dá uma palestra daquilo que lhe veio à cabeça no momento. Imagina, um cara super culto, super carismático, ele sobe lá e brilha. Eu, quando vou fazer uma palestra, eu organizo e eu faço um PowerPoint. Eu não dou palestra sem PowerPoint. Muito raro eu dar palestra sem PowerPoint. É claro que eu não obrigo as pessoas a ficarem lendo bullet points, né? Os meus PowerPoints são todos de imagens. Mas isso quer dizer também que uma palestra de 1 hora tem por baixo uns 75 slides. Quer dizer, nada de tédio para as pessoas. Não é nada de tédio, são imagens, no máximo, às vezes, 2 palavras num slide, um título, uma coisa assim, para ter um impacto, mas são imagens que vão construindo o meu raciocínio, e eu sempre acho que, assim, uma coisa meio... você literalmente ajuda a pessoa a imaginar o que você está falando, sabe? Sim, com certeza. Bem usado é uma boa fé. Pois é. Eu aprendi com Larry Lessig. Maravilhoso. Os slides mais bonitos que eu já vi. São incríveis, e muito simples e muito bacanas. E com a inteligência artificial, ficou muito fácil você preparar as imagens. Porque no início, quando eu dava palestra, eu precisava ficar garimpando imagem parecida com o que eu queria, fotografia parecida com o que eu queria na internet. Hoje, você constrói, claro, né? Quora, eu tinha que dar essa palestra e o briefing que me deram nessa palestra que eu dei hoje em Brasília, era hoje, quarta-feira, enquanto estamos gravando, programa de quinta-feira, era um briefing que era tão específico que nenhuma das palestras, em geral eu pego um caco de uma palestra que eu dei, outro caco e vou juntando mas era um tema muito interessante, que eu conheço bem, mas por outro lado, eu jamais tinha falado sobre qualquer uma daquelas coisas. Ou seja, eu tenho que montar do zero essa palestra. E com um tempo muito apertado, eu já tinha organizado na cabeça. Bem, Claude tem integração com PowerPoint. Vou testar. Aí eu escrevi um roteiro. Claude, eu vou dar uma palestra que eu tenho que contar uma história assim. E eu desenhei. E fui lá.
eu quero contar, então vão ter uns 5 slides que vão ter essa sequência. Aí mais uns 5 slides. Eu fui dando uma explicação, eu não cheguei ao ponto de definir o que era cada slide, mas eu mostrei para ele ver 2 PowerPoints meus, para ele entender como é que era o meu estilo. E mostrei para ele qual é, que fonte que eu uso, esse tipo de coisa. Ele criou o arquivo PowerPoint. Criou do zero o arquivo PowerPoint. Espetáculo. Injetou os slides de título, de biografia, as coisas que eu sempre tenho, no lugar certo. E aí me escreveu os prompts das imagens, um por um, que eu ia construir. Foi lá, escreveu um por um, por um. Foi literalmente copiar o prompt, levar para o modelo de criar a imagem, já cria no tamanho, aí bota tudo numa pasta com os nomes que ele me mandou, aí ele pegava as imagens, botava, PowerPoint pronto. Que espetáculo. É uma pena que ele não gera imagem, porque se ele gerasse, ele já fazia tudo. Mas o ChatGPT agora... Eu usei ChatGPT para criar imagem. Pois é. Aliás, esta semana aposentei o Nano Banana do Gemini e o modelo de imagem que eu uso agora é ChatGPT. Você está achando melhor? Muito melhor. Muito melhor. E o ChatGPT tem 2 coisas que fazem toda a diferença para mim. Essa semana eu cancelei minha assinatura do Midjourney, que eu tinha há muito tempo, porque o Gemini e o ChatGPT já estão dando uma surra no Midjourney há muito tempo. Há muito tempo. Aí eu encerramos aqui, foi muito bom enquanto durou. Agora, tem 2 coisas que o ChatGPT está fazendo muito melhor do que o Gemini, e eu não vi qualquer coisa que o Gemini esteja fazendo melhor do que o ChatGPT Imagem. Não, aliás, ele deu uma degringolada, viu? Não sei, mas... Eu tenho certeza. Tem 2 coisas que o ChatGPT está fazendo muito bem. Primeiro, eu tinha uma fotografia que eu pedi para ele criar. Eu falei isso, né? Pois é. Tinha uma fotografia Mas, que eu claro, pedi... Pois é. Eu pedi para ele Você criar uma pede para ele criar uma fotografia. Que era um menino de 11 anos, de classe média alta ou rico, numa padaria, pedindo pão de queijo para um menino de 11 anos, que é o filho do padeiro. Ele criou essa fotografia. Para mim, ótimo. Aí, em outra circunstância, eu queria aqueles mesmos meninos conversando no pátio de uma escola pública, os 2 com o uniforme da escola pública. A capacidade de manter consistência de personagem. Ah, que sensacional. São exatamente os mesmos meninos em outra circunstância. Com outra roupa, em outros movimentos, em outro ângulo, mesmos meninos. Então, isso ele está fazendo muito melhor que o Gemini. E a segunda coisa que ele está fazendo muito melhor que o Gemini. No Gemini você não consegue estabelecer qual o formato da imagem. Não, ele faz comprida, ele faz qualquer coisa. Ele não O obedece. ChatGPT, você vai lá, eu quero 16:9, que é o padrão do slide, né, de PPT. Ele faz a imagem 16:9. Então, eu continuo usando o Claude para pensar, mas meu novo modelo de imagem é o ChatGPT. Olha, o ChatGPT está muito mais rápido do que o Claude. É impressionante a diferença de tempo. Se você pede uma coisa para um e pede a mesmíssima coisa para outro, é notável a diferença da resposta, né? Eu tenho feito alguns desenhos bons com o ChatGPT, porque eu estava usando o Chat e o Gemini, porque eu, em geral, faço eu abrevio a minha coluna toda semana e posto nas minhas redes sociais. E aí eu resolvi fazer isso criando sempre uma ilustraçãozinha.
nos últimos dias o ChatGPT tem feito melhor do que o Gemini. E eu tenho achado o Gemini muito ruim nas respostas. Tipo, se confundir todo, errar, você fazer uma pergunta e ele não entender. Não sei o que está vendo, mas deu uma caída. Agora, o Claude ainda é, na minha opinião, imbatível em, tipo, eu tô automatizando a coisa, por exemplo, de na terça-feira, que é quando sai minha coluna no Globo, o Claude entrar, pegar o texto da coluna, transformar em slide, e eu já automatizei, inclusive, eu conectei ele à API da Meta, de forma que é terça-feira, ele sabe que saiu a coluna no Globo, ele vai, ele pega, ele resume em 8 slides, ele me mostra os slides, eu dou OK no texto, ele vai e publica no Instagram. Sensacional, né? Ele publica no Instagram. Eu vou ensinar esse macete para ele também. Como ele publica no LinkedIn também. Ele faz um resumo diferente. Isso você faz pela extensão do browser? No LinkedIn é pela extensão do browser. Eu ainda não liguei a API. No Instagram é pela API do Instagram. Você conecta o Claude no próprio... Tá. Na verdade, o que você faz se você tem uma conta de Instagram, que é uma conta de influenciador ou business, a conta pessoal não funciona. Mas se você tem, que é só uma configuração ali, né? Se a sua conta é de influenciador ou de business ou de negócio, você pode escrever aplicações, aplicativos, apps, usando uma ferramenta da Meta que é complicadíssima de usar, e que eu não aprendi a usar, mas eu mandei o Claude criar. Então ele foi lá, aí sim o Claude assumiu o controle do meu browser, foi na ferramenta da Meta, eu tive que fazer o login, mas depois que eu fiz o login, ele ficou lá 2 horas criando um aplicativo, que é um aplicativo que essencialmente é um publicador que ele usa. Perfeito. Entendeu? Então isso quer dizer que ele não precisa usar o meu browser para entrar no Instagram e publicar. Não. Ele faz o negócio. Você sabe que eu vou dar um passo adiante essa semana. Quinta-feira, por exemplo, agora, vai voltar finalmente e agora em definitivo minha sessão Estantes às quintas. Ah, que maravilhoso! No Instagram. Por quê? Porque eu tenho... Eu sou o tarado das estantes, né? Eu adoro fotografia de estante. Então, sempre que eu vejo uma estante bonita, eu vou lá e gravo numa pasta minha estantes, no Instagram. Eu mandei o Claude baixar todas. Cora, 1.049 estantes que eu tinha. Nossa! 1.049 estantes. Ele baixou todas as fotografias de estantes. Isso tá onde? No Pinterest? Não, isso está no Instagram. Naquela coisa que quando você dá um save, você pode botar save numa pasta, né? Uhum. Ele foi lá, ele baixou as 1.049 imagens com o registro de que conta que veio cada imagem, para eu dar os créditos. Sensacional. Então, ele faz o carrossel, ele faz um arquivo zip com vários PNGs, que é o carrossel, com os créditos de cada estante no carrossel, porque ele não bota simplesmente imagem, ele bota tudo no mesmo corte, no mesmo padrão, no mesmo desenho, com um negóciozinho, ele escreve a legenda. É muito bom, né? E toda sexta-feira eu aprovo. A segredo do Claude você tem que aprovar. Eu decidi não automatizar de todo, eu aprovo. Eu não quero automatizar de tudo, eu acho perigoso. Eu aprovo o negócio que vai ser publicado, mas eu só preciso olhar as imagens dos 8, 10 slides lá do carrossel. Olhei, aprovei, ele vai lá e publica. Você sabe o que eu quero pedir agora pro Claude fazer? É assim, uma coisa que você faz assim, será que eu estou fazendo bem? Não estou entrando numa lagoa cheia de jacaré.
eu vou abrir a minha conta do banco e vou pedir que o Claude me diga o que eu posso fazer, em relação aos gastos, quer dizer, em que eu estou gastando mais, menos, porque aí tem as coisas do cartão de crédito, tudo, né? Eu praticamente pago tudo com cartão de crédito, então dá para ter uma ideia muito boa do que eu gastei no quê. Tenho alguns investimentos no meu fundo de aposentadoria e vou pedir para ele me dizer se isso está bom e como isso poderia ser otimizado. Porque a gerente do banco sempre me diz, olha, temos que mexer com isso, mexer com aquilo. E eu meio que confio no gerente do banco, porque eu não sei, eu não quero aprender, eu tenho horror de mexer com isso. Então... mas é bom ter esse consultor mesmo. Sabe, mas no fim das contas, eu não vou deixar ele fazer nada, mas eu acho que vai ser muito interessante ter essa visão. No fim das contas, a impressão que eu tenho, sabe, é que é isso que a gente está falando, né? Entramos na era da IA agêntica e claro, ganhamos... A gente não é mais... Ganhamos assistentes pessoais. Não é mais a inteligência artificial ajudando a gente a trabalhar. É a inteligência artificial trabalhando para a gente. É isso. É uma excelente diferença. Ganhamos assistentes e... Eu sem brincadeira, uma palestra... preparar uma palestra, que as ideias estão todas na cabeça. Antes de conseguir criar a imagem por inteligência artificial, era um dia de trabalho para preparar uma palestra. Com certeza. Quando entraram as imagens, a possibilidade de você criar a imagem que você quer, se tornou um trabalho de 4 horas. Ontem eu preparei uma palestra bastante complexa, porque é isso, são 75 slides com imagens, cada um com sua imagem. Eu tinha o roteiro todo na minha cabeça, eu não gastei 2 horas de trabalho. Sensacional isso, né? Eu não gastei 2 horas de trabalho. Então fica uma coisa muito prazerosa. E... Eu gosto de construir história, né? A história que eu vou contar é nosso trabalho, né? A gente não faria o que a gente faz se não fosse nosso trabalho. Então, isso é um prazer para mim. Mas, às vezes, o trabalho braçal de fazer a coisa... O trabalho braçal é muito cansativo. Isso. É enervante, porque ele está tomando um tempo que a gente podia estar depurando aquilo que a gente... E, olha, outra coisa que me chamou imensa atenção no ChatGPT... E que foi a coisa que me fez demitir o Midjourney de vez. O Midjourney já não era bom há algum tempo com gente, aquela coisa, o Midjourney ainda faz aquelas coisas de sumir com o dedo, botar 6 dedos. Mas para paisagens, essas coisas, ela tinha uma pegada de umas coisas quase psicodélicas, hiperrealistas. Tinha uma estética que eu achava interessante. Mas, olha que interessante, eu precisava de cenas brasileiras. Um dos meus slides, eu queria um patriarca do Brasil do final do século XVII, numa casa grande, com do lado sua mulher e toda a sua prole. É o tipo da coisa que não dá para ser fake. Brasileiro tem cara de brasileiro. Roupa de brasileiro tem cara de brasileiro. A luz é uma luz específica. A casa grande em Pernambuco, entendeu? É uma casa grande muito específica. Não dá para você... ser enganado, ou em Pernambuco, ou em Alagoas, ou na Bahia, entendeu? Aquela coisa da casa grande de engenho de açúcar.
E você não precisa ter lido Zé Lins do Rego para saber exatamente do que se trata. Você bate o olho naquele negócio e você reconhece. Eu tentei criar essa imagem com Midjourney, fazendo prompts cada vez mais sofisticados e eu ficava com cara europeia, eu ficava com cara americana, nunca ficava com cara brasileira. E não dá, porque qualquer brasileiro bota o olho e fala, Exatamente, pô, fez isso com não é inteligência brasileiro. artificial, entendeu? Tá, tipo, entendi e tal, mas que forçada. Gera um ruído no seu contar da história que você não quer o ruído. Você quer que aquela imagem seja registrada e a pessoa vá para 30 segundos depois a imagem seguinte. Você não quer aquele ruído. Eu ralando e... Deixa eu testar esse modelo novo do ChatGPT. Porque eu nem fui para o Gemini, porque no Gemini eu não consigo fazer o troço com o tamanho do slide. Entendeu? Aí, deixa eu testar um modelo novo do ChatGPT, porque no Midjourney você consegue ter o controle perfeito do tamanho que você quer da imagem. Eu fui para o ChatGPT. Mas foi de primeira. Ai, que espetáculo, né? Foi de primeira. Aí eu quero um bando de gente votando numa sessão eleitoral brasileira. Mas com o logo do TSE e tudo. Sensacional. O brasão da República. Entendeu? O Tribunal Superior Eleitoral, aquelas coisas de papelão e tal. Tipo, aquilo não é uma eleição na Venezuela, aquilo não é uma eleição nos Estados Unidos, aquilo é uma eleição no Brasil, numa escola pública grandona, num ginásio de escola pública grandão no Brasil, como o tipo de lugar em que a gente vota. Tá muito bom o modelo do GPT de imagem. E você percebe nessas coisas que são esses pequenos detalhes que não são pequenos detalhes. A casa grande, Exatamente, faz muita com aquela diferença. família brasileira de patriarca e matriarca, um coronel nordestino, pernambucano do século XVII estava lá. E você sabe o que eu acho que deu a gente um handicapzinho a mais nessa coisa da criação das imagens? É que quando a gente edita jornal, uma das coisas que a gente faz é chegar na arte e descrever o que a gente precisa de ilustração. Então, nós jornalistas, pelo menos os que fechamos páginas, eu tenho isso desde sei lá quando. Não, claro. Porque eu ilustrava o caderno de informática. No começo, então, era muito difícil, porque ninguém tinha referências visuais, aí você recortava foto de revistas e levava objetos e disquetes, não sei o que, para o pessoal ver, mas você descrevia, você dizia, olha, eu quero isso assim assado. Então, você sabe como pedir uma ilustração. Claro. A gente sabe contar a história. Eu preciso te contar, a gente vai estrear um curso novo de IA no meio. A gente não vai estrear um curso novo. Eu e o Vitor gravamos aulas novas para o curso do ano passado, porque mudou tudo. E quem fez o curso de IA do meio vai ganhar essas aulas gratuitamente, porque não faz sentido a gente cobrar por elas. Mas uma das coisas que eu fiz, a gente precisa fazer um Pedro e Cora sobre isso. Uma das coisas que eu fiz, está incrivelmente bom, é uma revista. Eu vi tua revista. Você viu minha revista? Eu assinava, juro. Cora, o Claude pauta. Sensacional. O Claude apura, edita, faz a redação e diagrama. Maravilhoso. Eu acho que tá bom porque eu sou editor e eu soube ensinar, porque são vários agentes que eu treinei. Claro. Mas Houston, we have a problem. Sensacional, né? No próximo a gente conversa sobre isso. Cora, até terça-feira, né? Até terça-feira. Até então. E só vou
falar uma coisa que isso me ocorreu. Que profissão maravilhosa nossa que nos treinou também para o futuro. Eu acho que você está certa. Porque, afinal de contas, a era da informação... O que nós fizemos a vida inteira? Opa! Até terça-feira. É difícil conectar as peças do que acontece no mundo hoje, né? No meio, a gente faz esse trabalho para você. Descubra séries que desvendam complexidades como Ponto de Partida Série, com episódios que analisam as ideologias e grupos decisivos nas eleições de 2026, ou então que aprofundam a história do conflito entre Israel e Palestina. Nosso catálogo inclui ainda documentários icônicos como o especial sobre a trajetória de Fernanda Montenegro e programas de entrevistas como Presença de Espírito, que provocam reflexões sobre vida e espiritualidade com convidados de alto calibre. Essa é uma biblioteca de conhecimento meticulosamente pensada para quem não quer mais do mesmo. É um acervo que transcende o superficial dos streamings convencionais. Assina o Meio Premium e assista.